Fala galera, o Salada TV tá de volta e nesse ano novo com uma temporada nova, a gente não podia deixar de trazer um bloco novo. E pensando nesse bloco, a gente teve a ideia de trazer algo que misturasse o cotidiano das pessoas que com todo o nosso entretenimento que a gente tanto gosta. Então, com vocês, o Salada Social. Produção, toca a vinheta. Bom, gente, e hoje o Davi vai estar aqui com a gente. Então vamos brincar um pouquinho de falar sério, Davi? É isso aí. Pra variar, né? A gente sempre fala sério. Eu só falo sério. Mentira! Mas, gente, o tema de hoje, agora brincadeiras à parte, é sobre os grupos sociais que são minoria, mas que não são tratados tão bem pela mídia. Então a gente quer pegar aqueles grupos, sejam negros, sejam as mulheres, sejam os homossexuais, e ver qual que é o problema deles não estarem inseridos na mídia com uma frequência que eles têm na vida real. Os seres humanos têm uma tendência natural a tentar segregar as pessoas, né? Sim. É o baixinho que senta com o baixinho, é o gordinho que é o estigmatizado na escola, é o negro que é inferior. E isso acaba, infelizmente, refletindo também nas produções que a gente tanto gosta. A gente vê geralmente uma normatividade, né, dentro de Hollywood. É sempre um branco, De olhos homem de olhos azuis, geralmente heteronormativo. A gente percebe que, atualmente, esse assunto está sendo bem debatido nas redes sociais. Porque com a ascensão da internet, é muito fácil você julgar e você ter opinião dentro das redes sociais. Então a gente pode ver, eu acho que o caso mais recente, o Davi vai conhecer, que ele gosta bastante do Street Fighter, foi da hipersensualização da Laura, que algumas pessoas julgaram como algo negativo, no entanto, outras acharam que isso não tem nada a ver, que retrata realmente... É um estereótipo, não deixa de ser um estereótipo, mas que é a realidade. A internet costuma maximizar o potencial de qualquer coisa, né? Por exemplo, se você tem um comportamento segregatório, você vai encontrar outras pessoas na internet que agem dessa mesma maneira. Aí é fácil você criar um grupo, criar um site, criar um fórum, alguma coisa, e começar a falar sobre isso. No Street Fighter, que o caso da Laura foi um problema mais de repercussão, isso gerou debates em vários fóruns. Isso tem um lado positivo e um lado negativo, mas que a internet realmente potencializa todas essas discussões. E é interessante a gente parar pra pensar que, no caso do Oscar, o Oscar ele tá revendo as diretrizes dele pra inserir nas premiações atores de outras etnias, seja negros, seja latinos, que realmente entra naquela questão da heteronormatividade, ou do homem branco, ou do homem mesmo. Quando a gente entra nesse mérito, em que um critério é a avaliação, é um pouco difícil de você julgar, é um pouco difícil de você colocar isso como critério, porque na verdade o que tem que ser avaliado é o talento. No entanto, eu vejo, assim, eu falo por mim, que existem outras medidas que podem ser feitas para inserir esse tipo de minoria, popularmente conhecido como minoria, né? Que seriam mesclar apresentadores de outras etnias. Se a gente não pode, naquele ano não teve tantos atores de determinada cor, determinada raça, determinada ideologia, por que não inserir um apresentador de uma outra etnia? Por que não trazer convidados, trazer grupos, apresentações que representem toda essa população? O caso do Oscar, ele por si só, ele já é um caso complicado de avaliar, né? Sim. O fato de você incentivar outras etnias a participarem do processo do Oscar, né? Ao mesmo tempo que pode aproximar os negros, ou japoneses, ou asiáticos, os africanos, ou seja lá como o pessoal costuma dividir as pessoas, mas ao mesmo tempo pode causar o efeito contrário. A gente não pode esquecer que quem assiste o Oscar é o branco. E a partir do momento que você começa a forçar outras etnias a concorrerem em lugares que comumente são brancos que participam, você pode estar fazendo com que esses brancos despertem uma certa raiva dessas outras etnias por estar pré-julgando que aquele negro, aquele asiático, aquela mulher que está concorrendo ao Oscar está tomando o lugar de alguém que, por merecimento, estaria lá, como no histórico do Oscar mostra que é sempre mais comum. Seria o famoso orgulho racial, essa segregação mesmo, seria a segregação contrária, né? A própria discussão da gente tentar incluir esses grupos minoritários nas rodas mais tidas como superiores, já é um fato da gente ver como a humanidade tem que caminhar muito para entender os reais valores, né? O fato de precisar existir essa discussão hoje já Exatamente. É um problema. Como a gente tem que caminhar ainda para mostrar que o ser humano não tem que ser distinguido por raça ou por cor de pele ou por onde nasceu, mas pelo que faz e pelo que é. Bom, então vamos falar dos maiores exemplos que pessoalmente eu e o Davi conseguimos perceber da relevância de personagens de etnias um pouco minoritárias.
Bom, um exemplo que é bastante atual, que teve presente agora no Smash Bros, que deixou a alegria de muita gente, foi a Bayonetta. E é melhor que a Bayonetta tem uma representatividade dentro do Smash muito maior do que muito personagem que já tá lá. Sim, ela traz uma diversidade maior pro jogo. E dentro da franquia dela e do jogo dela, ela carrega todas as nuances, ela tem até aquele lance da sensualidade dela. Você percebe no decorrer do jogo que ela não é tratada como um produto, ela é realmente representada por todas as sensibilidades dela, todas as nuances, e principalmente por tudo aquilo que ela é, independente de qualquer coisa. O fato dela ser mulher não muda, porque geralmente quando a gente vê um jogo com uma mulher protagonista, ou a gente vê qualquer coisa com uma mulher protagonista, eles tentam meio que tornar ela, apesar dela ser protagonista, ela tem uma dependência muito grande de outros homens na história. Muito propriamente no Metroid Other M, né? Isso. Acontece isso, por exemplo. Sim, apesar do Metroid ter tido um tapa na cara, né, quando ele veio pela primeira vez. Muita gente jogou achando que era um homem e na verdade era Samus. Foi uma jogada de gênio, desculpa. Mas então, gente, outro exemplo é a Ellie, mais recentemente no The Last of Us. A Ellie, apesar dela no jogo principal ela não ter tido nenhuma insinuação de relação homoafetiva, no DLC, o The Last Behind, ela teve nitidamente um beijo na amiga dela. E foi tudo tratado de uma maneira muito natural, isso não foi o foco da história. Foi uma coisa que foi convincente. Você percebeu que elas tinham uma relação amistosa, você percebeu que elas gostavam e que elas estavam em todo aquele mundo apocalíptico, e ainda assim elas deram oportunidade ao amor delas e isso foi tudo tratado de uma maneira muito natural. O que tá dando muito o que falar é o fato, ou melhor, a especulação do Paul Dameron ser homossexual dentro do Star Wars. É, bastante rumores acerca disso. Né? E não só isso, né? Houve uma coisa que eu achei, assim, degradante no meio nerd, que foi o fato de muita gente achar que ter uma personagem feminina e um negro como protagonistas faziam dessa nova leva de filmes ser inferior aos filmes das trilogias anteriores, que sempre eram estrelados por brancos de olhos azuis e tudo mais. Mas, gente, isso é péssimo. Por que, gente? Eles são personagens, por que diferenciar? Como se fosse ruim o sexo, ou a etnia, ou a opção sexual influenciar dentro da história, o que não influencia. O papel da Rey, ele é fantástico, o papel do Finn foi genial dentro da sacada geral do filme, né? Colocar o Paul Dameron, seja homossexual ou não seja, não vai influenciar em nada a história, porque Star Wars não é uma história sobre homossexuais. Ele pode ser homossexual ou não, que a história vai continuar do mesmo jeito. Na verdade tem até aliens, por que não pode ser homossexuais? Mas, gente, ó, eu vou fazer uma confissão aqui, acho que os fãs de Star Wars vão me matar, me julguem. Mas eu nunca fui de acompanhar Star Wars. Mas, gente, um fato é inegável. A Disney ela foi bastante nobre. A Disney ela teve uma atitude bastante ousada em trazer um protagonista negro, uma protagonista mulher e um possível coadjuvante que seja homossexual. Foi assim, um tapa na cara da sociedade no mesmo nível da Samus. Com a Nintendo, eu acredito. E isso inclui mais pessoas. Isso faz com que mais pessoas queiram se ver representadas nos filmes. Foi aquilo que teve bastante repercussão nas redes. Um menino negro, jovem, ele pegou o boneco do Finn, que é o personagem negro no cinema. Eu fui assistir o Star Wars dessa vez, mesmo sem assistir os outros. E gostei. Foi legal, valeu Star Wars. Aleluia. Ainda vou assistir os outros. Mas é que é muito jogo pra jogar, gente. A gente arrastou o Felipe. Tem que prender ele na cadeira. Corrente. Mas foi legal. E o menino, ele se sentiu bastante emocionado. E ele gostou e ele quis levar aquele boneco pra casa dele. E isso, sim, foi uma coisa que você vê que é uma criança que tem uma sensibilidade e uma naturalidade muito grande. E ele se sentiu representado. É isso que a gente tem que fazer, acolher as pessoas. Mas isso acontece provavelmente porque os pais, eles incentivam não, na verdade eles não diferenciam os amiguinhos da escola brancos e negros. Então ele nunca teve nenhum ponto de referência preconceituoso pra julgar aquele personagem como pior ou melhor. Outro ponto e um ótimo exemplo que eu acho assim que é um dos ápices da diversidade é a Jessica Jones, é o Demolidor, agora posteriormente o Luke Cage e o Punho de Ferro. Gente, a Netflix ela tá trazendo um super-herói cego, é verdade, uma heroína, um super-herói negro e há muitos rumores de que o Punho de Ferro vai ser interpretado por um asiático. Ele é asiático nos quadrinhos, o mais contundente é que eles escolham um asiático. Mas é que é uma coisa que ainda não foi confirmada. Mas vai ser, eu confio na Disney. A Netflix ela tá trazendo diversidade muito grande para séries dela e isso é muito rico. E se você parar pra pensar, eles são defensores da diversidade praticamente, né? Eu gostei disso, eu vou usar. Os defensores da diversidade. Gente, a Netflix ela tá dando um show nesse sentido. Você pode ver séries como Sense8, que você vai ter lá latino, homossexual, você vai ter negro, você vai ter transexual, você vai ter asiático. Você vai ter vários pontos de vista e isso não é relevante pra história. Não se trata da história de um transexual no caso dele, se trata de outros dramas, mas o fato dele ser transexual não influencia na história. E isso é só uma característica. Traz uma realidade pro universo do Netflix que eu acho que as pessoas estavam sentindo falta. Não é à toa que ela foi uma startup que se consolidou e que trouxe diversos fãs e diversas pessoas. É quase uma estilo de vida já o Netflix, eu acho. Né? Acho que verdade. Nossos saladeiros devem compartilhar dessa ideia.
E o Netflix você percebe que ao ele trazer toda essa variedade, ou no Orange is the New Black, a gente vê várias mulheres de diversas idades, cores, etnias, tamanhos, formatos, mas a gente vê muita gente sendo representada. Gente, isso é muito rico, porque na realidade você vai ter essas pessoas. E as pessoas verem isso, elas se sentem representadas. E isso, eu acredito sim que seja um dos fatores de sucesso pro Netflix e pelas essas séries de demanda. A Netflix... E também, como o Netflix ele é um serviço que é pago mensalmente por um catálogo fechado, a Netflix consegue usar mais nesse sentido. E essa é uma vantagem que ela tem. Porque no cinema, você tem que pagar o filme e tem que pensar no retorno. Diferente do Netflix, que às vezes uma obra pode sustentar a outra. Né? O Netflix é uma nova maneira de você assistir televisão, né? E o fato de você poder escolher o que você vai assistir, eu acho que vai ajudar muito para que esses conceitos preconceituosos que... A palavra é boa também essa, conceitos preconceituosos. Conceitos preconceituosos. É o que geralmente tem em redes de TV aberta no Brasil e nas principais redes de TV fechada nos Estados Unidos, que tem as maiores audiências. Eles consolidam, né, a maior audiência étnica, ou seja lá como vocês querem definir isso, e destinam uma programação para ela. E acaba fomentando muito mais a atitude preconceituosa de muita gente. Bom, gente, eu sei que esse é um assunto que dá pra gente falar assim durante horas e horas e horas. Não é uma salada pra gente começar de entrada. Se o fato de existir essa discussão, ela já mostra, né, a própria realidade que a gente tem como seres humanos que ainda tem muito o que evoluir, a gente tá discutindo isso já é fato que as coisas estão mudando. E eu acho que quanto mais a gente fomentar essa discussão, mais a gente pode chegar num resultado positivo, em que as pessoas vão começar a notar que não precisam se diferenciar pelas coisas que têm diferente, mas sim começar a aproximar as suas ideias, as suas pessoas, pelas coisas que elas gostam e que elas compartilham como uma mesma ideia, um mesmo gosto e uma mesma maneira de ver e encarar o mundo. Bom, no meu ponto de vista, o entretenimento é claramente o formador de opinião. Então, a forma que isso é retratado dentro do entretenimento é de suma importância. E é gratificante a gente ver essas minorias sendo representadas cada vez mais. Sabe, a gente vê bastante essa questão de manobra política, a gente vê muito político pegando nichos de pessoas. Às vezes a gente vê um grupo de políticos apoiando homossexuais mesmo, ou apoiando religiosos, e a gente percebe que cada vez mais é interessante pra eles segregarem. Gente, não, nós somos uma coisa só, nós somos humanos. E sabe, se antigamente o Brasil era representado pela seleção brasileira, antigamente, né, porque hoje em dia tá difícil essa seleção, né? Mas agora falando sério, gente, a gente tem um potencial muito grande, nosso país, o Brasil, ele é conhecido por ser o país da miscigenação. Nós somos um povo miscigenado, que é oriundo de várias culturas. Se lá fora a gente é conhecido pelo futebol, nós também somos conhecidos pela miscigenação, nós somos conhecidos por acolher o próximo. Isso já é uma vantagem comparada com as nações dos outros mundos, que a miscigenação é uma coisa que está quase no zero, principalmente nos países mais desenvolvidos. Sim, nós somos muito evoluídos nesse sentido. Então se a gente antigamente tinha potencial de ter uma equipe que levava para a Copa do Mundo pessoas para defender o país, hoje a gente tem direito de olhar para o lado e perceber a pessoa, mesmo com as diferenças dela, que nós podemos dar a mão e levar o Brasil para frente. Gente, nós estamos no século XXI, a gente precisa tratar as pessoas com respeito, mesmo quando a gente não concorda com elas. Não é com agressão que a gente vai resolver as coisas, mas sim com união. A gente está evoluindo, a gente vai melhorar. Tenho certeza. É isso aí. E o Salada apoia todo e qualquer tipo de grupo social, gente. Então apoia você também o Salada e dá o curtir no nosso vídeo, assina o canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Gente, aproveitando que a gente tá com esse novo bloco, vamos parar de protestar lá no Twitter contra o governo, de protestar contra tudo, e vamos erguer a hashtag SS, que é do Salada Social. E fomentar a discussão nas redes sociais. Claro, a gente tem que fazer esse negócio crescer. E se quiser um tema, tá querendo que a gente fale disso? Coloca lá a hashtag SS e o tema. Ou dê a sua sugestão aqui nos comentários do vídeo. Salada TV, a sua dose saudável de cidadania no YouTube. Escuridão é onde nos pegamos absortos para pensar, meditar, refletir. Então, usufruindo disso, ao menos que um pouco, vamos mensurar. 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram algum tipo de violência em relacionamentos. 71% dos homicídios no Brasil têm vítimas negras. Um homossexual morre no Brasil a cada 28 horas por homofobia. Então, parafraseando Margarida Salomão, hoje nós ensinamos nas escolas que a Terra se move ao redor do Sol, mas isso há 400 anos atrás era considerado heresia, mesmo defendido por Galilei. Atualmente, o Papa João Paulo II pediu perdão à memória de Galilei pela perseguição infligida. Então eu pergunto, quanto tempo nós vamos levar para pedir perdão às mulheres, aos homossexuais e aos negros? Com a riqueza gerada pelos mais diversos tipos de culturas e ideologias, até que ponto vale segregar as pessoas em rótulos? Ou pior, agredi-las? É no escuro que encontramos a paz, e é em paz que encontramos quem somos. Porque somos uma coisa só, mais do que 1000.